Começamos agora o primeiro debate do programa Notícias da Gente. Hoje o tema é polêmico e mexe com a atenção da população de Caucaia e de todo o Ceará. A criação de novos municípios. Um assunto que nunca para, porque nenhum presidente permite que esses novos municípios sejam criados. Uma lei foi aprovada no Congresso, mas a presidente Dilma vetou. Agora, novas leis estão sendo discutidas para permitir que municípios sejam criados. No Ceará, 30 novas cidades sonham com esse direito. E para discutir se Jurema vai ou não ser criada, vai ou não virar município, estamos aqui hoje com o vice-prefeito de Caucaia, Coronel Paulo Guerra. Também estamos aqui com a professora constitucionalista Andrine Oliveira e com o deputado federal Danilo Forte, que é relator da PEC 165A, que permitirá que Caucaia vire ou perca Jurema vire ou não a famosa cidade de sonhos, mais uma cidade para o estado do Ceará. Agora nós vamos conhecer os aspectos econômicos, populacionais e sociais de Caucaia e da Jurema. Caucaia tem 1.228.506 metros quadrados de área. O município da região metropolitana de Fortaleza faz limite com a capital e também com Maranguape, Maracanaú, São Gonçalo do Amarante e Pentecoste. Com uma população de mais de 340 mil habitantes, segundo a última estimativa do IBGE, Caucaia está dividida em 7 distritos, mais a sede. São eles Guararu, Catuana, Sítios Novos, Bom Princípio, Tucunduba, Mirambé e Jurema. O município tem ainda o terceiro maior produto interno bruto do estado. Só perde em riquezas produzidas para Fortaleza e Maracanaú. Caucaia conta também com 198 escolas, 45 postos de saúde, 2 hospitais, UPA, policlínica e centro de especialidades odontológicas, 5 delegacias e 6 agências bancárias. Mas esses números podem cair. Isso porque o distrito da Jurema deseja se emancipar, ou seja, quer deixar de pertencer a Caucaia. A área de pouco mais de 17 mil metros quadrados concentra 1/3 da população do município. São mais de 130 mil pessoas, de acordo com dados do censo de 2010 do IBGE. Com a emancipação, o novo município já nascerá grande. Será um dos 5 maiores do estado em população e ficará entre os 10 primeiros em economia. Somente na Jurema são 68 escolas, 1 hospital, 15 postos de saúde, uma agência bancária e 2 delegacias. Mas afinal, a população está de acordo com essa emancipação? A emancipação ela traz benefícios para a localidade, viu? Traz benefícios para o bairro, com certeza. Se vier, eu apoio. Agora, na realidade que nós estamos, sou contra. Como é que a gente vai se emancipar? Qual é o hospital que a gente vai ficar para atender a Jurema? Santa Terezinha? E aí? Vai dar? Para mim, eu acho que vai ser mais um cabine de emprego. Eu sou a favor porque a Grande Jurema está precisando atualmente da emancipação para que ela possa progredir mais. Eu acho que deveria mais organizar a casa de que futuramente pensar nisso aí, porque você anda nesses postos de saúde, não tem um atendimento, não chega nem a dar 30% que é para ser. Agora vamos conversar sobre os debatedores, por que eles apoiam a criação de novos municípios. Vice-prefeito Paulo Guerra, por que o senhor é a favor da criação de novos municípios e a favor que Jurema vire cidade? Se a gente olhar para o passado, a história do município de Caucaia, já houve um plebiscito no passado, em uma administração anterior, e que não houve sucesso. Jurema deixou, daquela época, de já se tornar uma cidade, porque a população rejeitou a ideia em um plebiscito. Entretanto, com o passar dos anos, a população foi crescendo. Hoje, já há um equilíbrio, praticamente a mesma população que existe hoje, nos limites do município de Caucaia, sede, é a população que hoje está lá na Grande Jurema. Então, se tornou um objetivo permanente da população da Grande Jurema, em especial da Grande Jurema, que se tornar um dia uma cidade.
porque a população entende que, se tornar independente, todos os recursos que são canalizados serão para beneficiar a população local. Há sempre aquela preocupação de achar que o prefeito do município estaria dando maior prioridade à área litorânea, à área da serra, do sertão, de Caucaia, dos bairros de Caucaia, propriamente dito, em detrimento de melhor assistência à população. Portanto, nós temos absoluta convicção que hoje, se houver um plebiscito, todas as duas partes estarão a favor. De um lado, a população de Caucaia, que acha que aí terá melhor assistência, porque não terá que dividir a atenção administrativa com a Grande Jurema. E aí, a Grande Jurema, que aí se sente, e aí já é um objetivo, como eu disse, histórico. Hoje, a juventude sonha com a possibilidade de pertencer não a um distrito de Jurema, mas quer pertencer a uma cidade, a uma nova cidade, com novos sonhos, com desenvolvimento próprio. Esta é a visão que hoje nós temos das duas partes. Um plebiscito irá mostrar isto, que ambas as partes acham que não haverá perdedor. Se houver emancipação da Grande Jurema, todos serão vencedores. É um jogo onde não há perdedores, apenas vencedores. Professora, no último plebiscito, votavam só os eleitores da Jurema. No novo plebiscito, se é que vai acontecer, votará toda a população da Jurema. E a senhora, o que é que a senhora acha? É positivo a emancipação dessas novas cidades, com novas regras, ou a emancipação nada acrescenta? O Instituto da Emancipação traz realmente a autonomia política administrativa para as cidades. As cidades podem ser distribuídas em distritos, então cada distrito fica sob a responsabilidade de uma centralização de poder na mão de um prefeito. Se eu emancipo um distrito, eu deixo de ter essa centralização de poder e, consequentemente, de receitas. Contudo, eu tenho que averiguar se essa localidade, a população dessa localidade quer essa emancipação. Então, realmente, o Instituto do Plebiscito, ele é essencial da sua aplicabilidade para a emancipação dos distritos e, consequentemente, criação dos municípios, mas, muito principalmente, deve ser averiguada as despesas que aquela localidade possui, porque não adianta só averiguar aquela rentabilidade, ou seja, a renda per capita que aquela localidade possui. Eu tenho que verificar se a renda per capita que aquela localidade possui, se aquele povo que quer tanto a emancipação do seu distrito tem condições de manter uma cidade. Porque manter uma cidade não requer apenas ter um polo político-administrativo, mas muito principalmente a distribuição coerente entre receitas e despesas. Agora nós vamos falar com o deputado federal Danilo Forte. Deputado, foram anos vocês lá em Brasília tentando aprovar a lei. A lei foi aprovada para criar novos municípios. A presidente vetou. Agora o veto dela é o primeiro que está trancando a pauta do Congresso. O senhor é relator da PEC 165A, Proposta de Emenda Constitucional. Nessa PEC, há um detalhe que emenda lá incluído 200 quilômetros quadrados, e há uma outra PEC no Senado que diz que tem 80 quilômetros de distância. Todas essas duas PECs, uma na Câmara, outra no Senado, inviabilizam a Jurema virar cidade. Dá para o senhor virar esse jogo e transformar Jurema em cidade, ou o senhor acha que Jurema não deve virar cidade? Primeiramente, eu acho que há um debate falso sobre a necessidade da emancipação. A própria Constituição, em 88, já previa a questão emancipatória, no artigo 16, parágrafo 4º, em que abria a possibilidade de uma lei complementar para regulamentar a criação de município. O Brasil é o quinto maior país do mundo. O Brasil é um pouquinho menor do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 21 mil municípios. O Brasil só tem 5.600. A França é um pouco maior do que a Bahia, tem 11 mil municípios. O Brasil só tem menos de 6 mil.
E isso já demonstra, pelo tamanho, a necessidade dos municípios, porque as pessoas moram nos municípios. Hoje, 85% da população brasileira é urbana, né? Não é um país mais de população rural. E requer uma demanda administrativa com relação a essa questão. Eu acho, inclusive, no Ceará, exemplo claro, de todos os municípios que foram criados nos últimos 30 anos, a qualidade de vida das pessoas melhorou muito. Se você for pegar ali na nossa região, Tejuçuoca, Umirim, Miraíma, Itarema, todos eram distritos há 30 anos atrás. E no combate agora, 3 anos de seca, você vai ver a qualidade de vida dessas pessoas melhorou muito. Tejuçuoca tem até a agência agora do Banco do Brasil. E você não ia imaginar isso nunca se Tejuçuoca continuar sendo distrito de Itapajé. A Jurema já nasce a 5ª cidade do Ceará. A Jurema, pela população que tem, pela densidade econômica que tem, pelo papel que exerce, né, no equilíbrio da região metropolitana, já seria a 5ª cidade do estado do Ceará. E dentro disso é necessário que o Brasil tenha uma lei emancipatória. Um país dessa dimensão, com as diversidades regionais que nós vivemos, até por uma questão de segurança. Na região norte e centro-oeste do país, na área de fronteira, precisa ter município, porque é no município que se dá exatamente a formatação de uma nação que possa se defender, inclusive até do ponto de vista militar. E eu acho que esse debate é um debate que vai contribuir muito para esse entendimento. E as falsas questões vão ser dirimidas. Tem muito o que se fazer. Tem o veto da presidenta Dilma que a gente precisa derrubar, e é o primeiro ponto da pauta assim que o Congresso reunir. A gente já tem desde fevereiro querendo derrubar esse veto. Infelizmente, o presidente do Congresso não bota para votação. Nós temos agora um acordo que foi feito, liderado pelo senador Mozarildo, de Roraima, que é esse novo projeto de lei. E temos agora, nós levantamos essa PEC, que condensa 4 PLs, projeto de lei, exatamente no sentido de dar uma nova versão com relação à lei emancipatória. Vocês viram que o debate só começou. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos debatendo, discutindo e os debatedores mostrando suas ideias sobre a emancipação dos novos municípios. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia. De segunda a sexta, a partir do 12:30, você estará em nossa companhia. É o programa Notícias da Gente, que vem para mostrar nossas histórias, prestar serviço de utilidade pública e te deixar bem informado sobre os fatos mais importantes de Caucaia e região. Notícias da Gente, de segunda a sexta, a partir do 12:30, aqui na TV Metrópole. Até lá! Voltamos agora com a pergunta dos especialistas. O primeiro que nos traz a pergunta é o professor de economia Andrei Gomes Simonazzi. Ele faz uma pergunta aos nossos 3 convidados. Quem mais consegue pagar despesa com receita própria, essa capacidade de pagamento chega em torno de 38%. Tá? Não é o município de Fortaleza, o município de São Gonçalo do Amarante, tá? Mas ele não paga nem a metade de suas contas com receita própria, certo? Então, se esse município novo, qualquer que seja, tá, vai ser criado, como ele vai honrar esses gastos? Como é que ele vai pagar a sua Câmara de Vereadores? Tá? Como é que vai pagar o gabinete do prefeito? Tá? Então, eu estou falando mais uma vez só em números frios, sem nenhuma emoção política. Vice-prefeito Paulo Guerra, a palavra é sua. Esta tese daqueles que são contra as emancipações, ela não é completamente verdadeira, parcialmente correta, porque a grande receita que hoje os municípios sobrevivem é o Fundo de Participação do Município, PM. Essas receitas próprias que ele se refere são receitas que dão apenas um suporte complementar. Por exemplo, hoje o município de Caucaia não consegue sobreviver com a Receita Federal para a saúde. Nós injetamos 2 milhões de reais por mês para complementar os recursos que são repassados. Ora, se nós temos, o prefeito atual tem que cuidar da Jurema, cuidar de Caucaia, da Serra e do Sertão, se houver uma emancipação, haverá uma fatia do Fundo de Participação do município que, pela população do distrito de Jurema, que já foi dito aqui pelo deputado Danilo, já começaria como 5º município em condições financeiras
em população, então não há por que usar este argumento para não descentralizar a administração. O ponto primordial é que nós vamos ter um fundo de participação do município que garante a sobrevivência da Jurema em condições melhores do que tem hoje, porque vai dividir para melhorar a condição administrativa. Professora Andrine Oliveira, o vice-prefeito Paulo Guerra não se convence da sua tese, ele é favorável à emancipação. E a senhora se convenceu de que deve mudar de ideia? Ainda não. Acreditamos que essa divisão, ela tem que ser colocada em voga, que ela vai ser dividida, mas que vai ter um acréscimo de uma despesa com toda a organização política administrativa, como a própria pergunta já demanda. Então, os números são claros. Se eu tenho um quantitativo que está distribuindo entre o poder executivo e o poder legislativo do município e todas as despesas daquele município, se eu dividir para a criação de um outro município, eu vou ter que lembrar que eu vou ter um acréscimo. Mas um acréscimo de quê? De despesa, com outro legislativo e com outro executivo. Então, até agora, não me convenceu da necessidade de emancipação do município, seja da Jurema, ou de Icaraí, ou de Flores em Russas, seja qual for. Deputado Danilo Forte, o senhor é representante do povo, o abacaxi cai no seu colo no Congresso Nacional, na Câmara Federal, o senhor é relator. A briga está feia aí, deputado. Como é que você constrói o consenso? O debate é bom, o debate é importante. Eu acho que a responsabilidade da equação da professora é que está inversa. Não é do município para a população, é da população para o município. A média no Brasil é de um município para cada 35 mil habitantes. Na França, a média é de um município para cada 1.600 habitantes. E a França é um país desenvolvido. Então, a lógica não é o tributo que sai do município e vai para Brasília. É o tributo que vem de Brasília para o município. Brasília hoje concentra 78% da arrecadação do país. Tudo que a gente paga de imposto, eu, você, o Câmara, todo mundo, 78% fica em Brasília. É esse pacto federativo que precisa ser rediscutido, né? Os municípios pagaram a conta da indústria automobilística. Ano passado, em 2013, os municípios brasileiros perderam 8,1 bilhões de reais, porque quando foi dado o subsídio para a indústria automobilística, tiraram da onde? Tiraram do repasse do FPM e do FPE. Os municípios e estados pagaram essa conta. E as pessoas moram nos municípios, né? O Brasil todo não mora em Brasília, o Brasil todo não mora na capital do estado. E é esse princípio distributivo que vai fazer com que o cidadão que mora lá no distrito, que mora lá no município, tenha uma condição de vida melhor. Então, o enfoque, a lógica é a inversa. A lógica é o que a gente arrecada para distribuir melhor. E distribuir melhor significa o quê? Ter mais participação, inclusive emancipatória. É os distritos se transformando em cidades para poder, com isso, dar uma condição melhor de vida para aquelas populações que ali residem. E eu já usei aqui um exemplo. Se você for considerar os distritos que viraram município nos últimos 30 anos aqui no Ceará, a qualidade de vida melhorou muito. Não é uma farra de criar município, acabou. Essa ideia aí é do passado. Inclusive tem uma legislação com a questão dos conceitos econômicos, conceito populacional, conceito de área, conceito de viabilidade na área de educação e saúde, o questionamento no plebiscito sobre a vontade do distrito que ganha, vira município, e do município que pede, que vai aquele distrito virar município. Então, quer dizer, tem uma participação popular também com relação a isso, que precisa ser consultada. O Brasil precisa aprender que não tem pronto a solução dos problemas das pessoas. A gente tem que deixar as pessoas debaterem, discutirem, para criar a solução para os seus problemas. E a gente vai continuar debatendo. Debatendo agora, ouvindo a opinião da cientista política Carla Michele Quaresma, que ela também quer fazer uma pergunta para os nossos debatedores. O discurso municipalista é de que é necessário garantir a autonomia de algumas populações, criando novos municípios. Mas aí eu pergunto, esses representantes, eles não teriam como objetivo somente garantir que ali, naquele novo município, não existiria mais um espaço para mantê-lo no poder, né? Ali não funcionaria como mais um curral eleitoral, sobretudo quando se fala no Nordeste brasileiro, em que nós sabemos que há determinadas
cidades, há determinados municípios que são controlados por deputados, por pessoas que querem se beneficiar, se manter no poder às custas daquela população, seria também a possibilidade de alguns indivíduos conseguirem se perpetuar no poder através de novas câmaras de vereadores, que são a base eleitoral, através de novas prefeituras. Qual é de fato o interesse político na criação de novos municípios? Deputado Danilo Forte, a pergunta está para o senhor. O senhor é deputado, quer voto, mais um curralzinho? O problema uma coisa é a administração do Estado, da federação. A federação tem o governo federal, o governo estadual e os municípios, que é onde as pessoas moram, residem. Outra coisa é a questão da política. A política é uma representação de nós. Eu costumo dizer que na política tem de tudo. Tem gente do bem e tem gente do mal. Ninguém pode marginalizar a política. Porque se nós marginalizarmos a política, nós estamos marginalizando a sociedade como um todo. E a gente tem que fazer o debate, que é importante, exatamente para fazer a escolha, para depurar, para tirar da política aquilo que a gente acha ruim. Não é porque é político que é ruim. Né? Então, em todas as profissões tem gente do bem e tem gente do mal. Em qualquer uma que seja. Então, se votar bem ou votar mal é um outro debate. Nós estamos debatendo aqui a questão organizativa do Pacto Federativo. O Pacto Federativo do Brasil está vencido. A concepção nossa de Pacto Federativo vem da década de 40, ainda do governo de Getúlio Vargas. Nós estamos no ano 2015 já, chegando agora no próximo governo. E a gente precisa ter um Pacto Federativo voltado para esse momento que nós estamos vivendo. E isso não pode ser a condicionante, porque tem político que vai estar mal intencionado, que quer transformar aquilo num curral eleitoral. O Sul resolveu o problema dele, o Sul e o Sudeste. Tem município em São Paulo com 700 habitantes. Tem município em Minas Gerais com 2.000 habitantes. Então, lá está resolvido o problema, por isso que eles são contra. Nordeste, Centro-Oeste e Norte, que são as regiões mais pobres do Brasil, é que precisam ter um poder de pressão sobre Brasília para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E esse poder de pressão passa por uma reestruturação administrativa. Então, essa é a nova realidade que o Brasil está vivendo. Não é porque tem político bom ou político ruim. Isso é o povo que vai decidir o que é que vai fazer com o político. Ele vai eleger. Nós estamos numa democracia. E na democracia é exatamente para aperfeiçoar. Então, eu acredito no povo. Eu acho que o povo tem o poder e a opção desde que a gente faça um debate aberto como nós estamos fazendo aqui agora. Professora, a senhora tem a chance de discordar do deputado. Sua colega está fazendo o seu discurso preconceituoso. O deputado acha que ela está dizendo que o povo não sabe escolher o caminho. E a senhora acha que o povo é massa de manobra também? Não, Donizete, eu não acredito que o povo seja massa de manobra. Mas para que o povo possa escolher bem, ele precisa ser informado, precisa ser educado. Então, neste aspecto, eu concordo com o deputado. Nós devemos realmente fazer um plebiscito, mas não um plebiscito por fazer. Nós devemos fazer um plebiscito informando a população, primeiro, o que é o plebiscito e qual é a importância da emancipação ou não importância da emancipação, ok? Dos municípios. Contudo, o que o deputado denota aqui e elenca é sobre o atraso do Pacto Federativo. O Pacto Federativo ele pode ter sido feito na década de 40, no governo do Getúlio, contudo, ele não está atrasado não, muito pelo contrário, nós temos países que não têm nem a criação de municípios. A França é um país que é departamentalizado. Então, não existe essa questão de dizer que se eu criar um município, eu vou melhor organizar politicamente, administrativamente aquela localidade. O que existe, o que deve haver é uma reforma tributária, é uma reforma eleitoral. O que deve haver é um comprometimento com a população daquelas localidades e uma melhor distribuição das receitas, fazendo par e passo com as despesas da localidade. Se isso não ocorrer, aí você pode criar 10, 20, 36 municípios, como a pesquisa do IPEA determina, que o estado do Ceará tem 36 localidades que querem se emancipar. Então, o que a gente verifica é que se existe essa necessidade, ou seja, se a população quer realmente se emancipar, que se isso não é massa de manobra, se isso não é posicionamento político para a criação de currais eleitorais, você tem que averiguar essa sociedade se ela está realmente informada sobre as receitas e as despesas, se ela tem condição de manutenção por si só.
Vice-prefeito Paulo Guerra, o abacaxi é seu agora. Eu acho que a nossa professora, quando foi dar um exemplo para tentar defender a sua tese, ela usou o exemplo da França dizendo que lá tem uma departamentização. Ora, isso nada mais é apenas uma questão de retórica. Dividir o processo administrativo em departamentos ou em divisões é o que está tentando se mostrar, e foi muito bem defendido aqui pelo deputado Danilo, quando ele diz que isso é uma questão que já vem há anos se arrastando. Este processo de Caucaia, especificamente nós estamos debatendo aqui, meu caro Donizete Arruda, já tem uma associação que se reúne regularmente, pelo menos uma vez por mês, para debater o lado positivo, aquilo que poderia ser aperfeiçoado para quando chegar o momento para fazer o plebiscito, professora. O plebiscito não é só fazer a pergunta sim ou não. Há um tempo para ver o debate, para que o eleitor, o munícipe que vai votar, chegue lá sabendo o que é que ele vai fazer. Então, nós estamos aqui esquecendo outro aspecto altamente importante. A senhora, que é educadora também, além de, pela sua condição de advogada, a senhora deveria verificar um ponto que não foi tratado aqui ainda, a autoestima. A autoestima do povo. Quando se funda uma nova cidade, todos vibram. E se não tinha arrecadação, vai aparecer, porque aí é o novo. Aí o governo federal, que vem centralizando, como disse o deputado muito bem, centralizando todas as riquezas lá, e a distribuição nem sempre é aquilo que se espera, sobretudo o Nordeste, que normalmente paga a conta, mas não tem o ônus, não tem um bônus, desculpe, só tem o ônus, não tem um bônus. Nós temos que pensar nisso. Temos que descentralizar, sim, para ter melhor administração na ponta da linha. Olha, a briga está animada, as divergências se materializam. Só para você não esquecer, na década passada, em 2000, quando Caucaia teve o plebiscito, só votava Jurema. E só a Jurema votando, ela não quis ser cidade. Agora, se esse ano houver um novo plebiscito, vota Jurema e toda a Caucaia. Mudaram as regras. A gente volta já após o intervalo e as discussões continuam. E você já sabe que todas as quartas e sextas nós temos um encontro marcado, hein? Eu espero você 12h30 ou às 8 da noite no nosso horário alternativo. Agora, se você não pode nos acompanhar em nenhum dos dois horários, vá até a nossa fanpage. Lá você pode rever as reportagens do programa e o quadro no estilo também. Eu fico aqui esperando por você. Até lá, tchau! Estamos de volta num debate sobre a emancipação dos novos municípios. O debate está acirrado, posições que se mostram antagônicas. E voltamos ouvindo novamente uma pergunta do professor Andrei Gomes Simonazzi, crítico da emancipação. Vamos ouvi-lo? Bom, os dados do Tesouro Nacional de 2012 mostram que a receita tributária média dos municípios no estado do Ceará é em torno de 8 milhões de reais. Observando esse novo projeto que permite a emancipação de distritos, um dos critérios para essa emancipação é que esse município novo tem uma arrecadação superior a 10% da receita tributária média dos municípios do estado. Certo? Então, no caso, esse município novo queria sair, uma conta assim grosseira, ele precisava arrecadar mais de 800 mil reais ano. 71 municípios cearenses não arrecadam isso. Como é que a gente vai permitir a criação de municípios onde a gente tem um estado onde 71 dos 184 sequer arrecadam uma quantia superior a 10% desse montante? Professora, os números do seu colega soam como música aos seus ouvidos. Com certeza, Donizete. Os números trazidos pelo professor Andrei, eles são lídimos e reais, o que demonstra que, infelizmente, o nosso povo ainda não tem condições de emancipar as suas localidades.
a não ser que haja realmente uma força-tarefa das próprias localidades em se regulamentarem, em registrarem as suas residências, em regularizarem os seus serviços, porque o município, ele arrecada, além de ter a verba do Fundo de Participação dos Municípios, a verba do Fundeb, convênios com a iniciativa privada, os municípios, eles arrecadam pelo IPTU e pelo ISS. E para isso, a política administrativa do município precisaria ser muito forte no intuito de regularizar a situação fundiária do município e a situação dos serviços do município. No caso do município da Jurema, é um município em que não se tem notícia de indústrias. Então, o que se verifica lá, a grande renda per capita que vem, são de serviços e, consequentemente, do terceiro setor. Como ocorreria, então, essa fiscalização? Como seria a organização para arrecadar e manter o município e, consequentemente, ter esse percentual colocado pelo professor Andrei? É muito difícil. Como é difícil, não adianta emancipar só pela autoestima da população. É preciso emancipar, sim, pela autoestima, mas também sendo realista, colocando receitas e despesas num paralelo por meio das leis de diretrizes orçamentárias e por meio da lei do orçamento anual. Deputado Danilo Forte, a sua autoestima está boa porque Brasília não quer criar novos municípios. O PT tem criado dificuldade. A presidente vetou, lá na sua PEC os petistas não indicam os membros e o senhor sofre. Fica correndo atrás do PT, da liderança e nada da emancipação andar. E já estamos chegando no período aí que não vai mais dar tempo votar esse ano, deputado. Mas a luta continua, né? Eu acho que a lógica é que está um pouco misturada, né? Porque nós não podemos ver as coisas só do ponto de vista econômico. A gente não pode ver a vida só do ponto de vista do dinheiro, né? A vida, ela compreende a satisfação das pessoas de poderem viver bem numa comunidade. E o papel do governo, o papel do Estado, aí, como instituição, é exatamente de instrumentalizar isso. Eu, quando fui relator da LDO ano passado, da Lei de Diretriz Orçamentária, a gente teve um foco muito grande para os municípios. Por quê? Porque o governo federal, todos os programas do governo federal tinham que ter uma contrapartida dos municípios. E tinha município que não tinha condição de ter contrapartida. Tinha prefeito que tinha que fazer a escolha de Sofia. Eles tinham 2 ou 3 convênios com o governo federal, ou faziam uma praça, ou faziam uma rua, ou faziam um hospital, ou faziam uma escola. Porque ele tinha que colocar uma parte do município. A gente praticamente acabou com isso. Reduzimos as contrapartidas a 1%, a 0,5%, exatamente porque a gente sabe que nos municípios do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste não tem condição para isso. É o erro do Pacto Federativo, que é outra situação que precisa ser consertada no Brasil. Agora, não é porque um time não presta que não tem campeonato, né? Não é porque um município não tem condições econômicas de se autossustentar que não vai ter um município, né? Não é porque um município não tem indústria que ele não vai ser município. O Washington não tem indústria, é capital dos Estados Unidos. Não tem indústria nenhuma lá. Então, quer dizer, não é por causa que vai ter indústria ou não vai ter indústria. O que ele precisa ter primeiro, a preocupação do governo federal e do governo estadual, que aquela comunidade, aquelas famílias que moram naquele entorno ali por um motivo, seja por um motivo de segurança na área de fronteira, seja por um motivo de uma perspectiva de desenvolvimento numa outra situação, seja por um motivo de organização de Estado. Por exemplo, no Pará, em Altamira, o primeiro distrito mais próximo à sede do município fica a 600 quilômetros. Isso é brincadeira. Então, quer dizer, uma pessoa lá precisa se deslocar. O Brasil, até o início do governo do presidente Lula, tinha 8 milhões de pessoas que não tinham certidão de nascimento. E eles não vão deixar de ser brasileiros porque não tem certidão de nascimento? Não. O que é que foi feito? O governo federal criou um programa para que essas pessoas tivessem direito a ter uma certidão de nascimento gratuita. E as pessoas se emanciparam, passaram a existir para o país. E assim, essas comunidades também têm o direito de decidir o seu futuro. Ninguém pode negar a elas o direito de decidir o seu futuro. O Brasil, um país de dimensão continental como nós, precisa de uma lei emancipatória. A Constituição fez essa previsão. E a gente precisa regulamentar essa situação. Nós não podemos ficar sem lei nenhuma. Vice-prefeito Paulo Guerra, a professora respondeu o senhor, agora é a sua vez. Ela disse que a autoestima não resolve, não. É sempre a mesma tese, sempre, não muda. Tem até uma tese nova, que alguém disse, sabe o quê? Que por que nós vamos aumentar o número de municípios? Já tem prefeito ladrão demais, por que vamos aumentar o número de ladrões? Veja que tese que se tenta defender para
coibir uma descentralização administrativa. Isso é um princípio gerencial. Já vem desde a época da década de 50, com o FEIOL, quando criou lá um processo organizacional que mostra que quando você tem grande concentração de população, com problemas e cada um específico de uma região, e quando você consegue permitir que lá apareçam as inovações, dê chance para a criatividade, às vezes foge do controle do poder central daquele município. O caso de Jurema, de distrito de Jurema, é um caso muito especial, que é a razão de nós estarmos aqui, nesse momento, tratando o assunto Jurema, não o assunto da emancipação como um todo. Claro, o deputado federal Danilo, como relator, vai ter que ter essa figura genérica. Nós estamos com a figura pontual. Hoje, a juventude espera há muito. O problema da autoestima é muito importante. Segundo, aproveitamento do êxito. Quando nascer um novo município, todos estarão convergindo seus olhares, a boa vontade, aí nasce vem a inovação, vem essa descendência, o entusiasmo. Eu acredito muito na força do entusiasmo. Principalmente a juventude espera isso há muito tempo. É uma tremenda de uma covardia que o poder central tenha lançado esse veto. O meu partido faz parte do bloco de sustentação do governo federal, mas lamento profundamente que tenha ocorrido este veto, que vai de encontro, melhor dizendo, vem na contramão da vontade de toda uma população do município, seja da sede-mãe, seja do município de Distrito de Jurema. A professora está tendo vontade de responder. Já ela vai ter chance de retrucar ao vice-prefeito. Agora nós vamos ouvir novamente a cientista política Carla Michele Quaresma. Ela tem mais uma indagação aos nossos convidados. O veto da presidente Dilma, em relação ao projeto se deu na íntegra, mas é necessário também que a gente comece a ponderar quais são os elementos que evidenciam a necessidade da criação de novos municípios. Na sua concepção, quais são os critérios para que a gente defina, além, obviamente, do plebiscito, para que a gente defina tecnicamente se um novo município precisa ser criado ou não? O que deve ser contemplado nesse estudo técnico-administrativo para que, de fato, a gente não corra riscos de criar municípios que não tenham sustentabilidade? Deputado Danilo Forte, senhor relator, começamos pelo senhor. Esse debate já tem 12 anos no Congresso Nacional, né? Essa PEC que eu sou relator, a 165A, ela congrega 4 projetos de leis que estavam aleatoriamente sendo conduzidos na Câmara dos Deputados e ficaram condensados numa PEC. A importância da PEC é que, aprovada a PEC, ela vai direto para a publicação. Ela não passa por veto. E aquilo que eu disse no quadro anterior, o que não pode é prescindirmos de ter uma legislação para isso. É lógico que os critérios precisam existir, que está defendendo uma farra de criação de município, por exemplo, aqui no caso do Ceará, tem 36 que estão desejando, mas lógico que passa por um critério, passa por um processo, inclusive de aprovação ainda pela Assembleia. Só 21, né? Com base, acho que fica menos, com base na questão... Quantos, deputado? Estou falando em 10, 12 no máximo, né? Tem a questão econômica, tem a questão da densidade populacional, tem a questão de área, tem a questão dos instrumentos mínimos na área de educação, dos equipamentos da educação, saúde, né? Tem essa questão de mobilidade, tem que ter uma estrutura mínima do ponto de vista organizativo fiscal, né? Os municípios têm que criar a sua base fiscal. Por exemplo, a São Gonçalo do Amarante é um dos poucos que ainda arrecada alguma coisa, pelo que foi dito aqui pelo professor na pergunta anterior. Mas São Gonçalo do Amarante, essa gestão assumiu agora, o prefeito Cláudio Pinho e o vice-prefeito Avelino, meu irmão, e não tinha um fiscal. A prefeitura não tinha um fiscal para fiscalizar uma empresa, para fiscalizar um comércio, não tinha nenhum. Tem que fazer concurso público para poder contratar. E é por isso que vai fechar a prefeitura? Não. A prefeitura continua existindo, continua gerenciando a comunidade e eles agora estão exatamente fazendo um concurso para que a prefeitura possa ter mais fiscal e melhorar a arrecadação.
Então, quer dizer, você melhorar o gerenciamento municipal não necessariamente impede a criação, a fusão, né, dos municípios. Impede uma política administrativa para isso. E esse debate é um debate que eu acho que vai contaminar o processo eleitoral agora em 2014. Porque o foco principal do povo brasileiro hoje é a melhoria dos serviços. Nós pagamos um tributo de país de primeiro mundo e temos um serviço de péssima qualidade. E para melhorar esse serviço, a qualidade desse serviço passa necessariamente pela reestruturação administrativa do país, passa pela melhor distribuição da arrecadação e, ao mesmo tempo, passa também pela emancipação dessas áreas que estão sofrendo por uma falta de um gerenciamento. Professora, a senhora ouviu o vice-prefeito, ouviu o discurso político e técnico do deputado federal, ele não quer irresponsabilidade. Tem regras para criar novos municípios. No Ceará, dos 36 que sonham ser novas cidades, seriam no máximo 10. A senhora já se convenceu que criar novos municípios é uma boa? Não, Donizete, ainda não me convenci. Apesar de a própria Assembleia Legislativa elencou que, na verdade, só teríamos 4 municípios que teriam realmente condições de se emancipar. E realmente se faz necessário essas análises técnicas sobre a estrutura. Eu também leciono a disciplina de Direito Tributário e já tive a oportunidade de estar em alguns municípios do nosso estado. E, infelizmente, a realidade que nos assola é de que esses municípios não têm estrutura fiscal. E quando tem uma estrutura fiscal, ela é extremamente precária. Então, como manter um município dessa forma? Eu entendo e concordo com o discurso da descentralização. Entendo e concordo com o discurso da autoestima. Mas essa autoestima e essa descentralização, que eu sou a favor também, deputado e doutor Paulo Guerra, são essenciais, mas não adianta se eu não tenho um procedimento coerente, excelente, regulamentar por meio de lei, implementar isso constitucionalmente, em razão da lei complementar, vir complementar o texto da Constituição. Mas, para complementar, eu preciso saber como fazer, e esse como fazer tem que ter estrutura. E essa estrutura, felizmente ou infelizmente, precisa de dinheiro. E esse dinheiro não cai do céu. Esse dinheiro vem de todos esses aspectos que nós já elencamos nos quadros anteriores. Fundeb, Fundo de Participação, convênios. E eles já são repassados. Então, não é uma política descentralizada efetivamente que vai fazer com que haja uma melhoria daquela localidade. É melhor, antes de fazer a criação do município, se organizar aquele município de forma mais equânime, para que o gestor daquele município, no caso do de Caucaia, ele olhe para Jurema com outros olhos, já que é uma região que tem um contingente populacional que necessita de uma atenção maior do gestor, que ele olhe com mais atenção e distribua equanimemente as receitas. Vice-prefeito, dá para dividir esse dinheiro melhor para Jurema? Eu fiquei ou satisfeito, só criando... Fiquei satisfeito que a professora já pelo menos concordou com 2 itens aí da nossa tese, que foi a descentralização e a autoestima. Olha, 2 pontos extremamente fortes para justificar a emancipação. Quer dizer, eu fui muito satisfeito com a posição da eminente educadora e professora. Olha, veja o seguinte, Fundo de Participação do Município. Com exceção de capitais, o Fundo de Participação do Município continua sendo, como disse o deputado Danilo Forte, muito bem disse, mais de 70% da concentração está lá no governo federal, é ele que manda, pega o bolo, corta e divide em fatias. Ora, com a Jurema, com a população que tem, de mais de 150 mil habitantes, já entra lá entre os 5 maiores, na hora que houver a emancipação, vai receber uma fatia do FPM sem tirar do pedaço de Caucaia, porque Caucaia também vai manter a sua fatia da divisão do bolo dos recursos federais, que é o que respondem pela sobrevivência do município. Somente em capitais, com o IPTU, que aí responde praticamente com uma parcela muito significativa na sobrevivência, os outros demais municípios sobrevivem por causa do FPM. Dependem, tem que estar com xícara na mão
pedindo, pelo amor de Deus, recursos extraordinários para poder sobreviverem. É isso que o deputado está com essa visão, ele como relator, muito boa, porque está sentindo que este é o momento. Este é o momento. Há 12 anos vinha sendo debatido. Quando chega na hora que é para aprovar, aí vem um veto, como se nada tivesse tomado conhecimento. É isto que a população de Caucaia, em especial da Grande Jurema, até agora não conseguiu compreender. Mas foi sua aliada, vice-prefeito, presidente Dilma, que vetou. Não esqueça disso. É verdade. Nós vamos a um rápido comercial e voltamos debatendo no último bloco sobre esse debate que está aqui discutindo a criação de novos municípios no Ceará e no Brasil. A gente volta já. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia. De segunda a sexta, a partir do 12:30, você estará em nossa companhia. É o programa Notícias da Gente, que vem para mostrar nossas histórias, prestar serviço de utilidade pública e te deixar bem informado sobre os fatos mais importantes de Caucaia e região. Notícias da Gente, de segunda a sexta, a partir do 12:30, aqui na TV Metrópole. Até lá! Voltamos no nosso quarto e último bloco debatendo a criação de novos municípios. E para concluirmos esse debate, vamos ouvir mais uma pergunta do professor Andrei Gomes Simonazzi. Mais uma vez, eu sou simpático ao critério de que, ao argumento de que a criação de um novo distrito vai melhorar o atendimento às necessidades da população local, aquele distrito que vai ser emancipado. Tá? Entretanto, o custo, a meu ver, não justifica. Vale a pena criar uma nova Câmara de Vereadores, um novo gabinete de prefeito, uma nova estrutura governamental para atendimento a essa população. Por que não um vereador distrital? Por que não se reformula a legislação no sentido de eleger um número mínimo de vereadores por distrito? Aquele vereador vai fazer a função de toda uma prefeitura atendendo às demandas, às carências daquela população. Isso, a meu ver, é uma saída muito mais barata, viável, tá, do que a criação de um novo município. Vice-prefeito Paulo Guerra, o que é que você acha dessa inovação? Você tem sua aprovação? Mais uma tese que não se sustenta. Quando fala que está havendo acréscimo de quê? Se nós do município de Caucaia, quando assumimos a gestão, não tinha um prédio público, funcionava tudo alugado. Agora que estamos com um projeto para a construção de um novo centro administrativo, de uma nova Câmara, é tudo alugado. Quer dizer, não tem esse custo que está se falando. E outra coisa, o eminente professor esqueceu que o vereador... Ele tem uma tarefa, um objetivo, ele tem uma missão. A missão é legislar, é fiscalizar. Não é dizer que é um vereador distrital. Para quê? Então, o vereador distrital já existe, entre aspas, quando a população escolhe os seus representantes na Câmara Municipal, tem lá 3 representantes da Grande Jurema, do distrito de Jurema, já está lá. Nós estamos falando de gestão. Nós estamos falando de um município que tem mais de 1.200 quilômetros quadrados de extensão, com problemas de praia, problema no litoral, graves, aí da erosão, problema lá de sertão, serra, a grande densidade populacional do município mãe, com seus problemas, e a Grande Jurema, com mais de 150 mil habitantes. E aí tem eu vou voltar ao assunto do novo, da possibilidade de nós absorvermos aí o êxito. Criar uma nova cidade significa replanejar tudo que existe. Esse replanejamento não necessariamente significa dispêndio, gastos. Isso é uma tremenda de uma balela, essa história. Eu repito, vamos dividir o bolo, Caucaia não perde e Jurema ganha. Se nós temos um jogo onde não há perdedores, sob o ponto de vista de arrecadação do Fundo de Participação de Município, então por que não emancipar o distrito de Jurema? Professora, pelo menos agora a senhora concorda, a tese do vereador distrital, a senhora não aceita, né? A senhora concorda com o vice-prefeito. Ou até nesse assunto vai haver divergência com o vice-prefeito? Infelizmente vai haver, Donizete. Não me convenceu.
A sugestão do professor Andrei, do vereador distrital, como eu já falei, é importante a descentralização, é importante a autoestima. E se o doutor Paulo Guerra acredita que o vereador, a função dele é legislar, que realmente é, né? Quem faz parte, quem é parlamentar, seja vereador, deputado federal ou deputado estadual, realmente tem essa função típica de legislar. Mas tem a função atípica de gerir e fiscalizar e também de julgar. Porque é assim que a Constituição determina no seu artigo 2º, que os poderes são independentes, harmônicos entre si. Que significa o quê? Significa exatamente ele acumular funções típicas, que no caso do legislativo é legislar, mas e atípicas também. Mas se a função do vereador, a ideia do professor Andrei, do vereador distrital não é plausível, pois então por que não tem uma organização na política administrativa daquele município de secretários por localidades? Se Jurema é uma localidade com tanta necessidade, por que não tem uma atenção maior? Quando ele elencou a questão dos gastos, aluguel é gasto. Então, gasto não é só você ter a manutenção do prédio público, não. Quando eu alugo, eu mantenho o aluguel e ainda mantenho toda a estrutura. E o que se fala de gasto é gasto com toda a questão da manutenção do poder executivo local e um poder legislativo, que você sabe que não é pequeno. Nós estamos aqui na frente de um deputado e com certeza ele sabe que o gasto do gabinete dele é alto. Como isso é público e notório, é só você verificar no portal da transparência. Então, ainda não me convenceu. A questão da descentralização é importante, a questão de se respeitar a vontade do povo é importante se fazer um plebiscito para averiguar realmente essa necessidade, essa vontade, é importante a educação e a informação, mas para que isso seja implementado, não adianta ser implementado por meio de utopias, para o município ficar realmente com uma dívida interna maior do que a sua própria subsistência, para ele ficar devendo ao Estado e à União, não adianta. Não adianta. Deputado Danilo Forte, nessa divisão, o FPM da cidade-mãe divide com Nova Cidade ou não interfere? Como é que fica essa divisão? O vice-prefeito fala que a cidade-mãe não perde nada. Pelo que eu li, sai da cidade-mãe parte dos recursos. Antigamente era diferente, mas na nova lei o recurso sai da cidade-mãe. Calcaia perde o dinheiro que vai para Jurema. Não fica, mantém o mesmo dinheiro da Calcaia e se cria dinheiro novo para Jurema. Como é que é isso, deputado? Realmente, eu acho que aí tem dois enfoques. Primeiro, a lógica do porquê nós estamos discutindo a emancipação. A minha lógica é a lógica da defesa da cidadania, né? É do cidadão e da cidadã que precisa ter, harmonicamente, uma maior agilidade dos serviços que precisam ser prestados a esse cidadão e a essa cidadã por parte da organização de Estado, por parte da federação, por parte, no caso, da prefeitura que é ali colocada. A distância cria um vácuo, muitas vezes, do ponto de vista gerencial. Não obrigatoriamente o prefeito de um município grande tem condições de entender por que é que a água daquela região está contaminada. Por quê? Porque um município grande, muitas vezes, são muitas as demandas e inviabilizam até o acesso a certa informação. Um caso típico, eu estive lá em Araguatins, no Tocantins. Teve um caso de cegueira, nas pessoas que iam à praia tomar banho no rio. Mandaram um técnico, saiu até no Jornal Nacional, no Fantástico, essa matéria. E um técnico da FUNASA, um agente de saúde, detectou que tinha um córrego que nascia num cemitério abandonado, próximo à cidade, que estava contaminando aquela água. Num município daquele tamanho, é quase que impossível um prefeito ter acesso àquela informação. Precisa de uma pessoa especializada que tenha função para isso. Então, é essa preocupação com o cidadão e com a cidadã que faz com que um país do tamanho de um continente tenha a obrigação de ter município. Com relação à questão do fundo, eu acho que tem dois enfoques. Um, a questão administrativa fiscal de cada um. Por exemplo, a Jurema tem condições de ter pernas próprias. A Jurema hoje tem um comércio, tem uma estrutura fundiária, tem uma parte imobiliária. Hoje ela tem condições de andar por perna própria. A Flores já não tem, lá em Russas, que foi aqui falar do nome.
Mineirolândia, Pedra Branca não tem. Mas aí precisa do Estado ter uma obrigação para com aquele povo. Porque o Estado tem que entender, e é o Estado que eu digo, é a União, o governo federal e o governo estadual, que aquela comunidade lá precisa de investimento para poder crescer. Hoje o município de maior renda per capita do estado do Ceará é Quixeré, lá no Apodi, lá perto de Flores. Por quê? Porque lá tem programas de economia, né? O melão foi inovador e criou-se a partir de quê? Hoje o prefeito da cidade foi o primeiro empreendedor em produzir melão no estado do Ceará. E você vai na Turquia, em Istambul, eu comi um melão produzido aqui no Ceará. E Quixeré, até bem pouco tempo atrás, era muito distrito de Limoeiro do Norte. Então a gente tem que entender o papel de indução que o Estado tem que ter para essas populações poderem se desenvolver. Essa é a lógica inversa da lógica economicista, que só vê a coisa do ponto de vista do dinheiro, que só vê a coisa do ponto de vista que vai dividir dinheiro. E tem que dividir mesmo. Tem que botar dinheiro para o cidadão e para a cidadã. Tem que melhorar a escola, que o grupo de mães está mais próximo do prefeito, se o prefeito estiver ali na comunidade. Tem que melhorar o atendimento do posto de saúde para saber se está faltando remédio ou não, porque vai buzinar no ouvido do prefeito e do vereador que está ali mais perto da comunidade. E essa é a estrutura que precisa ser criada nesses municípios que querem se emancipar. E o FPM está defasado. Hoje o FPM, os municípios brasileiros estão quebrados. Hoje os municípios brasileiros estão quebrados. Por quê? Porque nós tiramos 8 bilhões ano passado para subsidiar a indústria automobilística em São Paulo. Por quê? Porque no Pacto Federativo hoje, 78% de tudo que se arrecada fica com o governo federal. E a gente precisa fazer esse debate para a eleição. Porque o próximo presidente da República vai ter que entender que o Brasil precisa de um rearranjo de um Pacto Federativo que melhora a vida das pessoas. E as pessoas moram nos municípios. Ninguém mora no governo federal nem no governo do Estado. Estamos chegando ao final do debate. Agora vamos ouvir as despedidas dos nossos convidados. Começando com o vice-prefeito, obrigado, vice-prefeito Paulo Guerra, sua contribuição. Vamos ter outras oportunidades no Notícia da Gente, debater outros assuntos e continuar em outras discussões sobre a emancipação ou não da Jurema. O senhor continua a favor e a sociedade teve uma grande oportunidade, nossos telespectadores, de ter opiniões a favor e contra e tirar suas ideias, saber o que é melhor para a cidade. Para minhas despedidas, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui defendendo esta tese da emancipação que já há muito, eu digo, há muito tempo é um sonho para a população, sobretudo lá do distrito de Jurema. E quero encerrar a minha participação dizendo que o deputado Danilo Forte foi muito feliz quando ele disse que não adianta ficar defendendo a tese contrária, se agarrando apenas no aspecto de material, no aspecto de recursos. Ora, de recursos a população vai sim vai receber aquilo que merece. O distrito de Jurema nasce como na 5ª posição aí dentre os municípios cearenses. Então já nasce grande e nós vamos defender, enquanto tiver essa chance, de defender a emancipação do distrito de Jurema. Foi um prazer muito grande estar nesse debate. Agradecer aos demais participantes, colegas, e a você, Donizete, parabéns pela condução do debate. Professora, o vice-prefeito, o deputado estão certos que Jurema vai ser cidade. A senhora torce contra, mas espero que a democracia vença sempre. Muito obrigado pela sua presença. Donizete, eu que agradeço estar aqui nesse dia ao lado do Paulo Guerra, do deputado Danilo Forte. Agradeço a você que está em casa nos escutando com atenção. Na verdade, eu não sou contra a criação de município. Eu sou contra a criação desordenada de município. Os municípios, eu acho que as localidades devem se emancipar, mas se emancipar coerentemente, se emancipar regulamentadamente, ou seja, com uma lei que fundamente essa criação, com uma lei orgânica, com uma política administrativa ordenada, que os seus gestores tenham responsabilidade com a localidade, que aquela localidade não seja apenas mais um curral eleitoral. Então, eu acho que é uma oportunidade única para se discutir realmente sobre a emancipação dos municípios e a importância desse novo ente federativo. Deputado, você já conseguiu construir o consenso. Construir o consenso aí. A professora já está, e o senhor que está lá com a lei, ela pode até lhe ajudar a construir esse consenso
e a emancipação ter mais um apoio. Sem dúvida, é isso que a gente quer fazer. Isso que a professora Andrine Oliveira colocou aqui para nós, é exatamente o que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma coisa organizada, com uma legislação própria. É isso que reza a PEC que nós estamos relatando, é isso que rezava o projeto de lei que foi vetado pela presidenta Dilma, com regulamentação, inclusive com aferição pela população através de um plebiscito dessa legislação, e ao mesmo tempo colocar que no processo contínuo a gente precisa continuar com as nossas bandeiras. Agora mesmo essa semana eu fui informado, tem uma PEC que aumenta em 2% o FPM, né, para os municípios, Fundo de Participação dos Municípios, exatamente para cobrir essa defasagem que aconteceu no ano passado. E nós vamos votar a favor. E, de novo, vocês vão já ver quem vai ficar contra e quem vai ficar a favor. Quem vai lutar pelo veto e quem vai lutar para viabilizar mais recursos para os municípios. E esse cabo de guerra é que precisa ser exatamente instrumentalizado. E quem instrumentaliza tudo isso é a população, é você que está nos assistindo agora, que tem a oportunidade, no Notícia da Gente, identificar o que é melhor para a construção do nosso futuro. A gente agradece ao Paulo Guerra, ao deputado Danilo Forte, à professora Andrine Oliveira. Notícia da Gente teve esse primeiro debate. Outros virão. Esperamos que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua presença e a gente volta. Volta sempre trazendo temas atuais, polêmicos, para promover a discussão, a democracia e o telespectador sempre ao hábito. Você decide.